Olá, amigos de bom senso. Aqui quem vos fala excepcionalmente como host é Heleno Palhares Galardino. Neste episódio de número... Bom, eu não faço ideia do número. O programa conta com um quórum reduzido. Eis que neste exato momento é transmitido o jogo da seleção canarinho contra o Uruguai. Aliás, o Uruguai parece ser um país muito legal para se viver. O podcast de hoje conta com a participação de Francis Elliott, correspondente internacional do Bom Senso, e com este host tampão que vos fala. Abordaremos diversos temas, como a Previdência Social, o FGTS, 13º salário e outras formas de exploração que o Estado vende à população como falsos direitos ou benefícios. Boa noite, Heleno. Obrigado pela introdução. Podemos começar, então. E enquanto o pessoal aí está assistindo o Jogo do Brasil, queria começar com o assunto Previdência, né? Que tem se falado muito disso no Brasil, né? Da reforma da Previdência. Muita gente discutindo muitos pontos aí, aspectos pontuais da reforma e tudo mais, mas eu acho que o que está faltando é dar um passo para trás e ter uma discussão sobre a Previdência em si, se ela é necessária ou não, qual o papel do Estado nessa história, sabe? Eu acho que é muito fácil se perder na discussão de pormenores da reforma da Previdência, quando o que a gente tem que discutir, na minha opinião, é a existência dela ou não, né? Bem como de outros benefícios aí, ditos benefícios, né? Que o Estado diz dar ao trabalhador. Bom, então, passando a bola para você, o que você acha disso tudo? Eu acho que eu concordo, a Previdência, assim como, enfim, a FGTS, são dois bodes da sala que sempre estiveram na sala. Então as pessoas não sabem como era a sala antes desses dois bodes, que a sala fedia menos, entendeu? Então as pessoas não questionam a própria natureza desses institutos, porque a metáfora do bode na sala fala, a situação tá ruim, você põe um bode na sala, o bicho começa a feder, você expulsa o bode, volta ao que era antes e você não acha tão ruim, entendeu? Só que, a gente já nasceu com vários bodes na sala, e depois colocaram mais dentro dessa constituição dita cidadã aí, que fica fazendo caridade com chapéu alheio, e daí o que acontece? As pessoas assim ou contra a reforma da Previdência, acho que tem que ser um passo antes, falar sim ou não à Previdência, sim ou não ao FGTS. Aí você dá mais um passo atrás e fala, olha, de quem que é a responsabilidade de prover a sua subsistência hoje e no futuro? É sua ou é do Estado? Você terceirizou essa responsabilidade por quê? Que legitimidade tem um Estado para tomar dinheiro de você e devolver 10% dizendo que está garantindo o seu futuro? Então, eu acho que é toda uma questão de você dar alguns passos atrás e tentar achar aqueles bodes escondidos que a maioria das pessoas não faz nem ideia que existe, né? Não, exatamente, é impressionante como em toda a discussão sobre a Previdência, o que você ouve é como consertar a Previdência. Sendo que, assim, para mim a discussão tem que ser sobre a existência dela. Porque é isso que você falou, o que representa? Pensa você, cidadão que está escutando. Você quer que o governo tome o seu dinheiro, que é parte do seu salário, dos seus rendimentos, não dê acesso para você, seu acesso a esse dinheiro, você não tem acesso. E depois, no final da vida, vem te pagar e vai saber lá quanto que rendeu, onde foi aplicado. Quer dizer, é um conceito meio absurdo. Para o cidadão é muito mais interessante receber aquele dinheiro e ele mesmo prover. Planejar, até porque educa as pessoas a planejar para o futuro e estimula, né, a autodeterminação e sustento. Porque se o cara quiser gastar tudo com pó, tirar cocaína, virar alcoólatra, bom, foram as escolhas dele, mas o ser humano tem que ter essa liberdade, não acho que seja o papel do Estado. E a mesma coisa o FGTS, que as pessoas no Brasil ainda chamam de benefício, né? Ou até, que é uma coisa ou surreal. Até do próximo 13º. Você fala, exato. Divide essa porra em 12 e joga no salário mensal ali, entendeu? Dá na mesma. Qual que é a diferença? Aumenta o salário do cara.
É que não, a pessoa pensa, não, eu vou trabalhar tantos anos e vou ganhar meu salário. Ele está pensando só no que ele está ganhando, né? Que é o que entra na conta dele, eu estou ganhando esse salário e depois eu me aposento e aí o Estado começa a me dar dinheiro, como se ele brotasse em árvore. Só que ele não sabe que durante todos esses 40, 50 anos que ele trabalhou, ele está sendo extorquido, tá pagando uma baita de uma grana que tá subindo, ele não sabe quando e se vai descer. É aquela velha história. O cara tem, o cara tem um prato de comida de 10 reais, e o cara fala, vou comprar, vou arrumar 10 reais e comprar esse prato de comida. Esse é o sistema direto de trocas, né? Com o Estado não, cara, você tem um prato que custa 10 reais e o Estado fala, ó, me dá 20 reais, você dá 20 reais pro Estado, pensando que ele vai te devolver um prato que custa 10, ele engarfa 15 e te dá um prato de 5, entendeu? Você sempre perde, não tem como. Então, esse negócio de cara achar, não, a experiência, não, porque eu vou me aposentar, eu vou ficar de boa, depois o Estado vai me bancar. Não, você foi assaltado durante 40 anos, e assim, se esse dinheiro que tomaram de você durante 40 anos, se você jogasse numa poupança que fosse, não precisa nem ser tesouro direto, você já ia receber no mínimo, acho, não sei, cara, não dá para 5 vezes ou 10 vezes mais do que o Estado vai te pagar de volta. Eu tava até pensando num negócio é um negócio meio absurdo, assim, né? Não sei o que o cara tá falando no site aí, que, pô, sei lá, um empregado que ganha 5 mil, ele, tem um monte retido na fonte, ele custa mais 5 mil para o empregador e depois ele custa mais não sei tanto. O cara fez a conta, e assim, tudo isso em tese para bancar impostos, segurança, educação, saúde, blá blá blá. Só que o cara, enxugam tudo, ele recebe um dinheiro tributado na fonte, ele não tem nenhuma contrapartida e vai ter que gastar isso tudo do próprio bolso. Uma puta de estupidez, entendeu? Eu queria assinar o distrato social, né? Porque acho que foi Locke, depois Rousseau, ou Hobbes e Rousseau falaram, ó, tem o contrato social, falaram, eu nasci, esse foi um contrato de adesão, não quero mais isso aqui. Eu vou assinar o distrato, falo, olha, vocês estão me tomando quase 40% de imposto de renda, vamos fazer o seguinte, divide em quesitos. Daqui, ó, eu só quero contribuir com a segurança pública e com a justiça. O resto, educação, saúde, sei lá o que for, cara, me tira dessa conta, não precisa me dar contrapartida, eu vou pro mercado. Isso, e fora, enfim, saneamento, que é coisa compartilhada, que daí é taxa. Taxa você sabe quanto você está gastando, tipo luz, água, enfim, desde que tenha concorrência. Mas é a mesma coisa falar, olha, eu não quero pagar tudo isso aqui não, eu quero escolher o que eu vou pagar a título de tributo, né, ou imposto, sei lá. É verdade. Um ponto que você tocou, que é interessante aí, que é do 13º, tá? Exato, as pessoas, isso não é um benefício, até porque o que representa para o empregado aquilo é a sua renda que está sendo retida pela empresa durante 12 meses. Quer dizer, seria muito mais benéfico para a pessoa receber 1/12 daquilo mensalmente. Segundo, para o empregador também é um problema, porque isso aí ferra o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, porque o cara tem capital ali que tem que ficar sendo poupado o ano inteiro para pagar o 13º. Quer dizer, que o 13º, o que é? Ele é um elemento artificial no fluxo de caixa da empresa. Tá? Porque você criou uma baita despesa. Em muitas empresas, o maior custo é o custo com funcionário. Então você criou essa... Terceiro, quem se beneficia com esse tipo de coisa? FGTS, Previdência, 13º, cui bono. Duas coisas. O Estado se beneficia porque tem arrecada todo esse dinheiro e pode gastar com outras coisas e depois cobrir o buraco. E os bancos, né? Ninguém se beneficia mais do que o banco, porque você está criando um sistema compulsório de depósito onde as pessoas não têm acesso ao dinheiro. Então, para o banco, a Previdência é uma mata do século, porque o dinheiro das pessoas, o Estado tem que aplicar em algum banco, deixar ali em algum banco, e o banco tem acesso
a esse dinheiro para fazer um investimento que for, sem ninguém controlar muito, com a garantia do Estado de que se essa previdência falir, o Estado vai cobrir o buraco. Então, Pois para o é. banco, né, não tem. E eu vejo isso muito, por exemplo, em certos países europeus, onde agora no Reino Unido, você é obrigado, se você tem uma empresa com mais do que 10 funcionários, a fazer um esquema de pensão para cada funcionário seu. Ou seja, o funcionário vai ter descontado em fonte isso um dinheiro que vai para onde? Para um sistema de previdência privado, no caso, mas que você é obrigado a adquirir e vai ser administrado por um banco. Quer dizer, isso foi um lobby, o lobby do sistema bancário inglês, que é muito forte, para passar essa lei. Com o pretexto aí, os esquerdistas do Partido Trabalhador, uma conquista para os trabalhadores, conquista o escambau. Conquista você ser Tá? obrigado a botar um dinheiro num buraco onde você não sabe o que vão fazer, meu. Exato, uma conquista para os bancos isso. O trabalhador não ganhou nada nessa história. Prefiro botar dinheiro debaixo do colchão, cara. Enterrar, meu. Fazer que nem narcotraficante. Enterrar dinheiro no quintal. Não dá para assim, o cidadão tem que entender que qualquer esquema de benefício, pensão, o que for, desculpa, aonde você não está recebendo o seu dinheiro diretamente, não tem livre acesso a ele, você está perdendo dinheiro, na verdade. Pois é. É que assim, isso vem daquela visão paternalista enfim, os intelectuais iluminados que aconselham os donos do poder falam, não, o povo é ignorante, o povo não sabe gastar dinheiro, não sabe poupar, então faz o seguinte, o povão acha que o 13º, tipo, é um brinde, né? É uma coisa que cai do céu. Cai do céu, Mas no não, saco do isso Papai Noel. é o Estado achando que o indivíduo é um idiota a ponto de não saber poupar nada, então fala, bom, provavelmente no final do ano esse cara vai estar enrolado em dívida, ele vai estar precisando pagando conta de Natal, Ano Novo, vai ter que gastar com um monte de presente para dar pra gente que ele odeia, peru de Natal, Chester, prostituição, sei lá o que, cara. O cara se endivida no fim do ano. Vira o ano, o cara tá com um monte de conta para pagar. Estado paternalista fala, bom, vamos garantir que esse cara tenha condições de pagar essas coisas, então vamos segurar um 12avos. Aí quando no fim do ano a gente dá o dinheiro pro idiota meio que se acertar na vida de novo. Ele não precisa, meu. O cara que não sabe gastar, o Estado não tem que chegar e passar a mão na cabeça dele e falar, não, eu vou provisionar isso aqui e vou te dar em forma de 13º como uma gratificação. O cara que não cuida das finanças, ele tem que apanhar da vida até aprender, cara. Não tem essa. Eu também acho. Você tem que, assim, se o povo é ignorante e não sabe cuidar, administrar a própria vida, bom, a primeira coisa é ensinar o povo a fazer isso. Você criar um tampão ali não, o povo nunca vai fazer isso direito, então vamos prover. Aí você está criando gerações e gerações de dependentes, Pois né? é. Eu acho que assim, o maior exemplo disso, você veja o welfare state, né? O Estado do Bem-Estar Social Europeu, criou exatamente isso. Você tem ali uma nova geração que não tem a menor noção de economia, de finanças pessoais e acha que tem o direito por direito de nascimento que o Estado cuide dela, né? Que provenha tudo, educação, saúde, sustento, isso aí não é sustentável Ensino de maneira gratuito, nenhuma. público e de qualidade, meu, aquela monte de merda. Tipo, passe livre, cara. Esse povo é muito imbecil, cara. Acho que dinheiro brota em árvore. Tá certo que hoje em dia, eu não sei que porcentagem, mas esse dinheiro, desde que acabaram com o padrão ouro, esse é um dinheiro meio, sei lá como é que chama, cara. É um dinheiro hermafrodita. Eles meio que se autorreproduz sem nenhum tipo de lastro, sem nenhuma contrapartida em criação de riqueza. Então, sei lá qual a porcentagem de dinheiro que existe no mundo que não tem, enfim, que não tem lastro nenhum com a realidade. Os caras falaram que, meu, isso faz uns 10 anos já, que se todo mundo fosse para os bancos tirar o dinheiro que tem na conta, com 10% já vai quebrar tudo, porque esse dinheiro de fato não existe, né?
Não, de fato, não existe mesmo, né? Isso é o esquema que eles chamam o sistema de fiat currency, né? Isso é uma questão também que acho que se fala muito pouco no... A gente está falando de previdência, né? Bom, a reforma da previdência vem aí do fato dela ser insustentável, do Estado estar endividado. Se fala muito pouco do endividamento geral dos estados, nações ao redor do mundo. Eu acho que esse é o principal problema mundial hoje. Tem um site até que acho que chama Global Debt, né, dívidaglobal.com, que tem um relógio que é atualizado segundo a segundo sobre a dívida de cada país ali. Cara, você olha até a dívida americana, é $1 milhão por segundo que ela cresce. Ou seja, o Estado tem um déficit de $1 milhão por segundo. Isso aqui óbvio que isso é insustentável. nationaldebtclocks.org. Isso, esse mesmo. É assustador isso daí. É engraçado observar assim, os países que têm a menor dívida externa, né? Rússia e Arábia Saudita, que exportam petróleo. Mas aí, esse para mim é a grande questão do mundo atual, que se fala muito pouco. Todos os estados estão endividados, né? E Sabe vendendo por quê, título. cara? Porque eles sabem que essa dívida é impagável, e mesmo que se fosse pagável, o dinheiro com qual ela seria paga não existe na realidade. Por isso que os Estados Unidos ficam imprimindo dinheiro à torta e direita, eles não estão nem aí, cara, com o endividamento deles, ou enfim, é um negócio de Mas é um dinheiro eles que faz de imprimem o conta. dinheiro, mas eles imprimem dinheiro porque tem essa demanda por dinheiro, porque o dólar, bem ou mal, ainda é a moeda mais confiável, né? Assim, você tem metais e tal, mas... Bom, mas só voltando, e o que eu... Isso, a dívida nunca vai ser paga, mas uma hora vai ter que ser dado um calote, porque chega num ponto onde o título que está sendo vendido para pagar essa dívida, há um ponto onde se perde confiança desse título, né? Você tem títulos alemães, japoneses que já dão retorno negativo. Quer dizer, uma situação surreal. E o Brasil vai a hora que eu acredito que existe a possibilidade dessa bolha das dívidas públicas estourar, e o Brasil vai levar um tsunami na testa nessa daí. Porque é um país muito despreparado para enfrentar isso, com um Estado absolutamente gigantesco, ineficiente. Assim, e tem que... Realmente, reforma da Previdência é pouco. Isso tinha que passar uma linha na areia no Brasil e falar, olha, daqui para frente isso aqui tem que ser diferente. E pessoas vão sofrer com isso sem dúvida, mas a questão sabe, você vai tomar um remédio amargo hoje ou vai morrer amanhã, porque quanto mais eles empurrarem de barriga essa questão, pior vai ser a reação na hora que isso estourar, né? Pois é. Cara, a dívida dos Estados Unidos é 18 trilhões. O da Rússia não dá $1 bilhão aqui, segundo esse site. O do Brasil parece com a Alemanha. A Alemanha é 3 trilhões, do Brasil é 2,5. Pois é, sendo que o PIB da Alemanha é relativamente maior do que o do nosso Brasil, né? Então, assim, percentualmente estamos piores. Agora... É interessante sobre a dívida americana, né? Que o Obama, ele duplicou essa dívida em 8 anos, a mesma... Então, quer dizer, a dívida se acumulou, acho que em 9 trilhões entre 1776 até quando o Obama assumiu, 2008. Em 8 anos, o Obama dobrou essa dívida. E é incrível, assim, você olhar no que foi gasto esse dinheiro. Isso é um mistério, porque eu até escrevi sobre isso no Bom Senso. Não tem um legado de infraestrutura, houve um defasamento militar. Quer dizer, realmente é a prova cabal da inoperância do Estado em gerir qualquer coisa. Né? Foram milhares de programas que simplesmente jogaram dinheiro ao vento aí, ou em outros casos houve realmente má fé, distribuição, uso de verbas públicas e programas de infraestrutura para, na verdade, repassar recurso para sindicatos e tudo mais, mas é algo a ser observado e que, novamente, se fala extremamente pouco no Brasil, né? Não, eu tava vendo aqui, cara,
Da Alemanha é 2 trilhões 430 bilhões de dólares. E do Brasil dá bem menos. Mas é que eu tava confundindo aqui com. Tá 751 milhões Ah, de dólares. beleza. Mas eu tava confundindo aqui com PIB. Não dá. Cara, enfim, mas é muito interessante esse site aqui. Isso aí é para acordar o cidadão, né? Para entender o que. E ao olhar. Uma pessoa que olha que vê esse site e consegue entender o que esses números significam, e ela ainda defender que o Estado administre as coisas, um Estado maior, bom, daí, assim, é um caso seríssimo de paralaxe cognitiva. Por exemplo, estava discutindo com uma amiga minha outro dia, né? É um artigo interessante da New Yorker falando do Robert Mercer, que é um dos bilionários, né, de hedge fund, que mais apoiou o Trump, mas é um cara que não aparece muito. E é um cara e a família dele com visões libertárias, né? Acreditam na redução do Estado e tudo mais. Eles realmente participaram ali da campanha do Trump e foram muito influentes. Bom, sempre vai ter gente com dinheiro, né, tentando influenciar quem está no poder no final. Mas eu acho que, assim, dentre as pessoas com dinheiro querendo influenciar, aquelas que estão pregando um Estado menor são mais benéficas do que quem prega um Estado maior. Até porque, no primeiro caso, a pessoa está diminuindo o poder dela, né? Se você tem influência sobre quem controla, quem está no poder, na chefia do Estado, e você prega um Estado menor, você está diminuindo o seu poder. Pois é. Né, eu fiz esse argumento para minha amiga. Eu falei, olha, não que eu ache assim, não é ideal, né, que o ideal não existe, mas sempre vão ter grupos e pessoas influentes com recursos tentando influenciar o caminho das eleições e tudo mais. Mas, dentre essas duas, eu prefiro quem prega um Estado menor. E a resposta foi, não sei se devemos ter um Estado menor, mas mudar quem está no controle do Estado. Quer dizer, é de uma ingenuidade até, pueril, porque Aí você o que fala, acontece? a ocasião faz o ladrão, cara. Você Exato. Exato, porque as pessoas têm que parar com a ideia de que um governo tem que ser composto pelas pessoas certas, né? Isso é a democracia lá né? Cara, eu Na parto do concepção princípio que antiga. qualquer pessoa. Só para concluir. Aham. Só pra concluir. E aí tem que criar um sistema onde impeça ao máximo que um grupo ruim de pessoas tome o poder, porque mesmo que você ponha ali não, vamos dar poder para o Estado e botar uma congregação de santos ali para tomar conta. Bom, esses santos vão morrer, mas você vai ter um legado de uma estrutura que assim que um filho da puta tomar o poder, o cara tá com o poder todo na mão. Pois é. Né? É isso que as pessoas têm que começar a entender. O sistema, temos que pensar um esquema de governo que seja resistente aos maus políticos, Pois é. não esperar que tenhamos bons políticos. Porque assim, você tem que. Não sei se isso é ser pessimista ou realista, mas assim, na minha concepção, uma pessoa que se predispõe a entrar na vida pública, a disputar um cargo eletivo, pra mim ela já tá errada. Alguma coisa já não tá certo, entendeu? É de se suspeitar. Porque, sinceramente, o cara que quer o bem comum, quer fazer altruísmo e tal, o cara vai distribuir sopa de madrugada, entendeu? O cara vai pintar muro de escola, o cara vai num orfanato tentar ser coach, dar uma ajuda, explicar como o que é uma carreira profissional para quem tá prestes a, sei lá, completar 18 anos e ser expulso do orfanato e vai parar na rua, entendeu? Não é o cara que fala, não, porque principalmente esses caras, você desconfia de famílias de políticos, né? Tipo, como se fosse um pedigree, assim. Os Estados Unidos, eles têm negócio de ter um Bush atrás do outro, um Kennedy depois do outro. Você sempre... Aqui também, assim, família de político é institucionalização da teta, não tem jeito. Político não é profissão. Político também não é vocação. O cara pode até ter uma vocação, ou ter uma ideia, ou ter algum projeto. Tudo bem, o cara vai lá, fica 4 anos, sai e volta para a profissão dele. Vai ser médico, vai ser pedreiro, vai ser o que for. Agora, profissão de político não. E não pode ganhar aposentadoria integral com político, nem proporcional. Tem que ter algum regime que é aquele, sei lá, não sei se é no Canadá ou na Áustria, Suíça.
Vereador não ganha salário, entendeu? Aqui é complicado, porque os caras querem entrar na carreira política justamente para ter um pinga-pinga de salário, sei lá, por 4 ou 8 anos. E quem tá bem profissionalmente não vai abrir mão disso para, né? Enfim, se não tem vocação, para tentar fazer alguma coisa boa. Então, é a mesma coisa, aquele caso de cidade do interior que contrata fiscal de tributos pagando 1.000, 1.500 por mês. Qual é o incentivo que esse cara tem de permanecer honesto? Vendo o rio de dinheiro correr do lado. E você entendeu? Tem algumas funções você tem que ter um salário, não um salário mínimo, mas um salário que desestimule a pessoa a ser corrupto, né? E na carreira política é completamente diferente. Você entra lá, você já entra para a turminha, já tem os esquemas, já sabe quem que é o lobby daqui, quem é aqui o pessoal das armas aqui, ali o pessoal da sei lá, do boi, do boi que é de papelão, enfim. A política é podre, cara. Essa é a diferença. A esquerda é apaixonada pela política, tem aquela visão idealista que vai mudar o mundo, colocando pessoas de bem, entre aspas, no poder, pessoas bem intencionadas e tal. E eu acho que, o pessoal pessoal que tem mais de 25 anos, que já caiu na realidade, que tem boleto para pagar no fim do mês, fala assim, bom, eu vou tomar conta da minha vida. Assim, sinceramente, eu não gosto de política. Eu prefiro, ver um concerto de viola caipira na TV, entendeu? Eu não sinto interesse. Então, conservadores ou até liberais, assim, o cara só entra na política quando ele vê um esquerdista fazendo muita merda. Que ele fala, eu não aguento mais esse cara fazer tanta merda e atrapalhar tanto a minha vida. Aí ele fica indignado há alguns anos. Aí tem aquele expurgo da esquerda do poder, aí depois tem aquela imaginação, bom, a gente se livrou da esquerda, que isso nunca vai acontecer, aí ele relaxa de novo e fala, bom, beleza, acabou, não existe mais ameaça desses imbecis aí que querem implantar o comunismo e tal, fala, vou tocar minha vida. Passa 4 anos, cara, a esquerda volta lá pro poder e continua enchendo o saco com mais força ainda, entendeu? Não, exato, e o que precisa entender é que, assim, né, aquilo lá que o Nietzsche fala, que você só destrói aquilo que você substitui. Essa ideia de acabar com a esquerda, as pessoas têm que entender que, assim, existem pessoas ali na esquerda que, ali na cúpula tal, que realmente estão só usando um discurso, é tudo um pretexto para tomar o poder. Assim, um exemplo claro é o cara chamado Rahm Emanuel, que é um prefeito esquerdista radical de Chicago. É interessante ver o que esse cara fala, porque assim, o pensamento esquerdista no preto e no branco. O que ele fala é o seguinte, temos que nos focar em ganhar eleições. Não podemos perder, ele foi muito crítico aos democratas terem perdido para o Trump, porque só tomando o poder podemos implementar as políticas nas quais acreditamos. Só que ele não chega a falar de política nenhuma, entendeu? Todas as políticas, e você percebe, quando ele fala de política, são políticas para aumentar o poder do Partido Democrata. Então, quer dizer, não tem... É um discurso apenas, tudo bem, mas toda a estratégia é o quê? É um power grab ali, é tentar pegar o poder. E aí... Quem cai nesse discurso é porque acha que as pessoas vão cuidar delas, que quer o melhor para os cidadãos e tudo mais. E o que o pessoal mais à direita precisa fazer é falar, olha, nossos objetivos aqui, a gente quer que o pobre se dê melhor, quer promover uma melhor qualidade de vida para todo mundo e tudo mais. Mas a maneira de fazer isso não é através do Estado. E esse discurso precisa ser adotado mais do que ficar falando de ficar essa guerra contra a esquerda, sem entender por que a esquerda tem... qual que é o apelo que ela tem para as pessoas, e você prover outra forma de raciocinar para as pessoas, que elas entendam que, não, na verdade, o Estado não quer o melhor para você. O Estado é um mal necessário que nós temos que ter para prover segurança e tudo mais, né? Exército, essas coisas são importantes, né? Não dá para também
cair no discurso dos anarcocapitalistas, que Não. esse pessoal não dá nem para levar a sério, né? Esse Eles querem pessoal não. estabelecer a sociedade sem semáforos, né? Não tem regra nenhuma, e aí, meu, você voltou à barbárie, Meu, né? quando não A tiver regra lei do nenhuma, a mais primeira coisa forte. que eu faço, meu, pular a cerca da casa do ANCAP, dar um tapa na cara dele. Fala, viu? Agora não tem regra. Chora, filha da Exato. puta. E essas pessoas, esses anarcocapitalistas, o mais interessante é que eles geralmente são pessoas pacifistas, né? Então, quer dizer, eles seriam os primeiros Presa. a ser subjugados na base do É fuzil. base da Hã? cadeia alimentar, cara. Não, assim, Exato. eu vejo esse idealismo é bonito, pacifismo, tudo. Só que ele não pode projetar no mundo aquilo que ele é. Ele não pode imaginar que a maioria das pessoas são pacifistas. Ele tem que imaginar assim, o mundo é basicamente como o Espírito Santo. Se a polícia faz greve, tem saque generalizado, tiroteio, briga de pau com prego na rua, entendeu? O cara explodindo botijão de gás. É assim, a gente praticamente volta a ser um pouco menos civilizado do que os macacos bonobo. É uma coisa, Exato. exceto em algumas sociedades, tipo a japonesa, que tem um negócio de coesão social, que é aquele negócio que dá, mesmo depois de uma catástrofe, de um tsunami, sei lá do que, de um terremoto, meu, os caras fazem fila, os caras dividem comida. O cara que tem, meu, precisa entrar numa área radioativa, o cara fala, meu, eu tenho 85 anos, eu não vou viver muito, deixa eu ir lá, se eu me contaminar, sabe, o cara, isso é uma coisa verdadeira, um tipo de compaixão ou generosidade verdadeira, não é essa civilidade imposta pela força do Estado. Se não tivesse a polícia aqui, não, ia ser todos contra todos, mais do que já é. Exato. Não, e assim, um exemplo dessas pessoas que querem a abolição completa do Estado é o seguinte, né? Imagina que você é um país com recursos, né, naturais, e você tem um vizinho seu, e nós decidimos que somos um país pacifistas, então vamos acabar com o nosso exército. O que você acha que vai acontecer? Seu vizinho, sem recursos naturais, vai fortalecer o exército e provavelmente tomar os seus recursos naturais. É lógico. Entendeu? Não existe. É isso que as pessoas. Este pensamento da autorreciprocidade. Por exemplo, outra questão, assim, aí desviamos total do tema inicial, mas tá legal a conversa. É a questão em relação aos islâmicos. Então, o pensamento vou ter total compaixão com os islâmicos, logo os islâmicos terão total compaixão comigo. Bom, quem disse que essa premissa é verdadeira? Primeiro, existe um. Né, porque existe um enorme preconceito aí, na verdade, que você está acreditando que aquele povo pelo qual você está tendo dó e compaixão não tem agência própria. Pois Né? é. Que toda a ação daquele povo é uma reação ao que você está fazendo. Então, as pessoas não entendem a arrogância dessa maneira de pensar. Pois né? Então, quer dizer, é o próprio umbigo como centro do mundo. Ah, se eu for tolerante com as pessoas, automaticamente o mundo vai ser tolerante comigo. Aí chega um cara lá, aí chega lá o Jihad Johnny e fala, meu, você quer ser tolerante? Foda-se, vai, ou você se submete ao nosso grande criador aqui e aceita a Sharia, ou, meu, vamos jogar você de cima de prédio, apedrejar. Ninguém quer nem saber, cara. Assim, evitando generalizações, mas assim, tem uma parte dos extremistas, assim, que, assim, não é aquela questão de... É uma questão profunda que ele não enxerga. Alguns extremistas não enxergam nos ocidentais nem um traço mínimo de humanidade, entendeu? Assim, a ponto dos caras se referirem a judeus e cristãos, ou sei lá, qualquer coisa diferente, como porcos, sabe? Como se fosse uma espécie inferior, assim. Um semovente, um bicho que você pode exterminar sem compaixão, sem qualquer tipo. Eles muitas vezes não veem o ocidental como um semelhante, né? Assim, a gente olha para lá e fala, tudo bem, esses caras têm uma agenda diferente, têm, enfim, valores diferentes, e a gente fala, tudo bem, esses caras querem
exterminar o Ocidente, ou esses caras querem impor a vontade deles, ou do Deus que eles acham que existe. Mas isso nunca tira a nossa visão de que eles continuam sendo seres humanos semelhantes a nós, entendeu? Então, talvez a gente tenha aquela visão ingênua de falar, pô, talvez a gente consiga, sei lá, conversando, dialogando, conversar com esses caras e fazer eles mudarem de ideia. Isso eu tô partindo eu tô vendo o cara como ser humano, como semelhante. Ele tá olhando pra gente falando, vamos matar esses porcos, entendeu? Então, assim, como que você vai ser liberal num ambiente em que falta o mínimo de reciprocidade, que é reconhecer o próximo como seu semelhante, como seu, em tese, irmão? Não tem como, você entendeu? Senão você vai acabar tomando porrada, não tem jeito. Exato. Eu acho que essa questão é fundamental, da reciprocidade. Isso só dá para acontecer entre pessoas e sociedades que têm um alicerce comum de coisas que estão subentendidas, né? Não adianta você querer ser liberal com povos canibais. Estou dando um exemplo completamente bizarro, Não, né? Não tô mas é falando que ninguém é verdade. canibal. Mas O não. povo indígena que enterra afeto, que nasce defeituoso, você fala, pô, peraí, vamos, assim, a gente pode falar, olha, é, assim, pode parecer arrogante, mas fala, tudo bem, eu sou da sociedade ocidental. Há alguns indícios dela que ela tenha sido uma das sociedades mais avançadas até hoje. Você pode pegar, sei lá, cultura chinesa, cultura japonesa, cultura inca. Então, você tem várias sociedades que prosperaram na civilização. Você pode usar isso como a sua régua do mundo. Mas assim, eu acho que o mínimo denominador comum, sem querer falar que a civilização ocidental ou cristã, ou enfim, é a mais evoluída ou a melhor, sem julgar isso. Mas é a civilização que falou, olha, o princípio básico da convivência é o da dignidade humana, ponto. Então, se você tem um respeito absoluto pelo ser humano, esse é o mínimo denominador comum para você para um ambiente de conversa com reciprocidade. Se você vai em qualquer cultura que não respeita a dignidade do ser humano pelo fato de ser humano como básico, não tem diálogo. Ele vai falar, não, o ser humano é digno desde que ele, sei lá, goste de Allah, a mulher cobre o corpo. Então ele vai colocando várias qualificações para falar, ó, só isso aqui é o ser humano digno, que é a minha cartilha. Tudo que está abaixo disso não é digno, então não vai ter reciprocidade. Como é que eu vou ser, você entendeu? Como é que eu vou ser receber? Exato. Então nunca vai ter esse negócio de, não, vamos ser tolerantes, liberais e multiculturais. Isso aí também é outro tipo de idealismo, é um pouco diferente do idealismo da esquerda, mas não deixa de ser idealismo, é infantil. Porque ele parte do mesmo. Tem uma raiz comum que é o seguinte: eu idealizo o mundo na minha cabeça e tento projetá-lo no mundo ao meu redor, ao invés de eu observar o mundo ao meu redor e tirar conclusões de como devo me comportar e proceder nele. Pois é. Entendeu? É a mesma coisa, assim, de você ver mulheres. Eu vi isso viajando em países islâmicos, mulheres ocidentais vestidas de uma maneira absolutamente imprópria para aquela sociedade. Ou seja, porque aí depois reclamando que os homens ali são agressivos com elas. Tá? Aí isso é uma falta de observação do mundo ao redor. Se você acha que é ok se vestir daquele jeito, bom, você não está no seu país de origem, você está num país muçulmano onde ali na sociedade deles, onde aqueles são os modos e costumes, aquilo é visto como algo que não é socialmente aceito. Então, o que você deve fazer ali é respeitar e se vestir adequadamente. Pois é. Até por uma questão de preservação própria. Isso mas não, adaptação, né? Isso é sobrevivência, darwinismo. É sobreviver, exato, você tem que prestar. E eu vejo tanto isso como as pessoas que acreditam que, não, se tivermos apenas boas pessoas. Você não pode depender no comando disso.
Não, não pode. Se tivermos apenas boas pessoas no comando do Estado, Nunca vai teremos uma ter. excelente previdência. Não, é mesmo a questão de que, mas se apenas, sabe, se nos livrarmos do Estado e o livre mercado imperar em todas as áreas, construímos o paraíso na Terra. Não, Não, aí estas você vai ter são, monopólio, aí vai, não é, funciona. são ingenuidades oriundas da mesma raiz de querer projetar o seu idealismo no mundo, não enxergar o mundo ao redor e não tomar decisões baseadas na realidade concreta que Pois está ao é. seu redor. Você fala, ah, Mas eu você, sou uma pessoa boa, eu sou do bem. Então eu vou entrar aqui numa biela de Paraisópolis com um Rolex pra fora um buquê de e ninguém flores, vai me roubar. exato. Assim, é a mesma estupidez daquele do Grizzly Bear lá, o cara que foi comido pelos ursos pardos lá. O cara entrou É na o Grizzly floresta. Man, É, né? Grizzly Man. O cara, urso amiguinho, urso amiguinho, urso amiguinho. Meu, o urso currou, ele comeu, sei lá o que aconteceu. É, não tem essa, meu. Não tô, Eu também, sabe? aliás, esse filme recomendamos efusivamente, assim, realmente é muito interessante ver como alguém construiu uma realidade ao seu redor que tornou-se um perigo para si mesmo, Não tem né? aquela mulher lá, A besta estava espreitando a todo momento, né? E foi o que aconteceu. aquela europeia super progressista e liberal. Falei, não, eu vou viajar pelo Oriente Médio de carona para provar que os muçulmanos são pacíficos e tolerantes. Eu fui estuprado e morto em 2 semanas, cara. Tipo, sabe, é um negócio que você fala, meu, é um negócio muito pueril, é aquele negócio não, porque um dia, quando tivermos pessoas decentes lá, você fala, olha, não dependa desse fator, enxuga a estrutura, Exato, exato, exato. limita o poder o espaço de ação dessas pessoas, controla mais, tira poder, descentraliza, fiscaliza, enfim, tira discricionariedade, fala, ó, bicho, você vai governar, você vai cumprir a lei, trava com lei de orçamento, com lei de transparência, com um monte de coisa. Pensa assim, o ser humano não é bom e não é ruim, o ser humano é humano e tem limitações e tentações e, enfim, você aceita a complexidade dele e tenta fazer um damage control ali, falando, bom, historicamente a gente aprendeu que se a gente der esse tipo de poder, é capaz de alguém vir e fazer merda. Eu não vou contar com a possibilidade de vir alguma pessoa boa e não fazer merda. Eu vou extinguir essa margem de ação aqui. Exato. E Acabou. assim, as pessoas que vivem principalmente até. No Brasil, nem tanto, porque a gente está acostumado com a violência aqui no Brasil, mas você vê nos Estados Unidos, Europa, Canadá, as pessoas estão. Né, umas 2 gerações ali vivendo num ambiente de extrema paz e seguridade social e segurança e tudo mais, e elas acham que isso é o estado natural do ser humano. Não, isso é um estado de exceção absoluta. Isso é uma conquista de milênios, desculpa, e não é o estado natural do ser humano, é a barbárie e a selvageria. E aí Pois elas é. tomam isso como assim, elas não entendem que é todo um contexto de conquistas e evoluções culturais que levaram aquela sociedade a se comportar de certa maneira e a determinar que certos comportamentos não são aceitáveis, pode separar, né? E aí podemos citar. Por exemplo, cagar no meio da Exato. rua, né? E aí a pessoa. Que é uma coisa que a galera Não, faz ainda. Então, em determinados exato, e a países, sei pessoa lá. acredita que aquilo é o estado natural da humanidade, e aí vai pegar carona no Oriente Médio e fala. Sendo que, obviamente, E não. acha, olha que É, exótico, vamos integrar as culturas. Fala, meu amigo, tudo bem, você quer integrar a cultura. Mas dependendo de que você põe dentro de casa, a civilização que a gente demorou 10 mil anos para construir, ela cai com um tem um tapa. livro, cara, muito interessante do Paul Theroux que chama o. Eu não sei o título em português, é The Consul's Files, né, Os Arquivos do Cônsul, que é um livro de contos na Malásia, onde ele faz o papel de um cônsul americano ou inglês, não lembro agora, numa cidade da Malásia. E tem um conto que é sobre uma viajante meio riponga que começa a usar as roupas dos locais, a se misturar com os locais, e os estrangeiros ali da comunidade britânica que estão ali há mais tempo, muito céticos com isso. Até a hora que o que acontece, ela acaba sendo estuprada. E daí passa a
a ter uma postura, muda as roupas completamente né, contra a população local. Quer dizer, mas os caras que estavam ali há mais tempo sabiam que isso ia acontecer. Quer dizer, você está numa cultura, né, muçulmana aqui, que o papel da mulher é outra. Você querer ser essa mulher ocidental esclarecida, vou usar os trajes dos locais aqui e fluir levemente entre as pessoas. Bom, você precisa ter um pouco de noção. Se as mulheres locais não estão fazendo isso, é provavelmente por uma boa razão. Tem um motivo. Exato. Aquele negócio, é a tradição, Exato. né? Os caras querem acabar com todo e qualquer tipo de aprendizagem histórica, aprendizado histórico, tradição. Só que, a tradição é aquele negócio que ensina a, sei lá, cara, a você, sei lá, botar um boi de piranha antes de atravessar um rio, entendeu? Exato. Ou, sei lá, cara, é a arte da É a arte da prudência. Você fala, prudência. opa, tem um conhecimento aqui que vem de séculos me falando para não fazer isso, tipo, para não ficar num descampado quando tá tendo temporal, raio, relâmpago. Se alguém chega e fala, não tem problema não, beleza, vai lá, tenta, entendeu? Assim, eu conheço um algum engenheiro civil que ele dá o conselho do seguinte para as pessoas que vão construir uma casa, que é imite os seus vizinhos. Se todo mundo tem casa térrea numa rua, cara, tem um motivo. Não inventa fazer uma casa de 3 andares que provavelmente o solo ali não vai sustentar, entendeu? É verdade. Observe e vê. Isso aí né, pílulas de sabedoria, cara. Observe copie os seus vizinhos. Não vai inventar. Imite seus vizinhos. Os caras vão construir Angra dos Reis num pântano, num brejo, Exato. cara. Porra da merda que terra que afunda, meu. Exato. Bom. Então, cara, na boa, assim, é que, não dá pra rir muito quando a desgraça ali é causada por ignorância, mas, é foda, cara. Você vê o cara, historicamente sabe-se que aquela região é sujeita a alagamentos. Pois o cara sabe, e mesmo assim o cara vai e constrói ali, cara, ou sei lá, ou num barranco, cara, que você fala, isso vai cair, cara, ou vai encher d'água, ou sabe? Tudo bem, se o cara é ignorante e não sabia, a gente ajuda. Agora, tudo bem, o cara que errou e aprendeu, ele vai, por meio da tradição, ensinando, fala, olha, não faz isso, não constrói casa em beira de barranco, nem muito perto do rio, senão você vai se ferrar. Aí chega um cara do nada e fala, não dá nada não. Esses caras aí, os tradicionalistas aí, os caras não sabem de nada, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma casa entre o rio e o barranco. A casa entre o rio e o barranco é a tentativa de implementar uma democracia no Iraque, né? De novo, imite os seus vizinhos. Olha aquilo ali e fala, qual que é a única democracia no Oriente Médio? Israel. Não, com certeza vai dar certo implementar uma democracia num país que tem uma divisão ferrenha entre sunitas, xiitas e curdos. Não, entendeu? É estupidez assim, mais completa. Você tem que olhar para um país do Oriente. Você tem que olhar para um país do Oriente Médio e falar, essa tigrada tá se matando mais do que a média histórica? Não, deixa do jeito que tá. Aos olhos do Ocidente, pode parecer uma merda. Mas qualquer coisa que você tentar fazer para melhorar é um tapa no vespeiro e vira um Iraque da vida. Exato. Ou uma Líbia. Até o general... A Líbia... Fala, desculpa. Não, até a Líbia, até o Gaddafi. Você fala, que absurdo, não sei o que lá. Ou tem uns generais que estão há 30 anos. Você fala, não, porque somos os... Aí já é um problema. Somos os iluminados do Ocidente que endeusaram a democracia. Então, a gente vai obrigar todos os países do mundo a terem democracia. Aí você vai num país em que, pela livre determinação dos povos, eles não querem democracia. Eles querem ter a figura de um ditador, de um macho alfa que vai e dita o comportamento da população, misturando o Estado com religião. E aquilo funciona. Aos nossos olhos aquilo pode parecer bizarro, mas aquilo funciona. Tem um mínimo de paz social ali, aí vai o Ocidente e fala, não, vocês têm que ser uma democracia. Você dá um tapa no vespeiro, chega um grupo de oportunistas, matam o cara que tá lá,
faz uma aliança com o Ocidente banca esses caras, para esses caras entram, tomam o poder, se insurgem contra o Ocidente e culpam a gente por todos os males do mundo. Então, Não, sabe? exato. Isso Não mexe com quem tá Exato. quieto. Também é uma sabedoria tradicional. Não mexe com quem tá quieto. Se vê um cachorro quieto, você não vai puxar o rabo dele. Exato. Cara. Isso é um país do Oriente Médio, entendeu? Tem que o exemplo assim patente, né? O Egito tava o Mubarak ali há 30 anos sob controle. Aí foram o governo Obama apoiando a Primavera Árabe. Vamos fazer uma eleição no Egito. Quem ganhou a eleição? Irmandade Muçulmana, que em 6 meses matou mais gente que o Mubarak matou em 30 anos. Aí o que aconteceu? Não, temos que apoiar um golpe militar agora para tirar esses caras do poder. Assim, isso é um estudo. E agora, e o mais chocante, né? O Afeganistão, você não tem o que fazer. Na última eleição, a Hillary vindo falar em temos que apoiar os rebeldes para tirar o Assad da Síria. Fala, olha. Eu não acredito que burrice chega a tanto. Pra mim, isso aí só pode ser má intenção. Porque, assim, quantos case studies você precisa pra mostrar que isso é uma ideia horrível, né? Aí, falando... Só pra falar do... Voltar pra questão da Previdência ali, desde o começo, né? Fazer um mega looping de volta. De novo, imite seus vizinhos. Onde um Estado grande deu certo? Nunca... Então, para de... Esse pessoal que tende aí, né, vamos, Estado grande, bem-estar social, prover para as pessoas, isso nunca deu certo. E não venham falar também do socialismo escandinavo, porque assim, a riqueza da Suécia, que é a coqueluche dos esquerdistas, veio do liberalismo. E aí nos anos 70... Estão quebrando. E nos anos 70, reverteram essas políticas liberais para um mega estado de bem-estar social, afundou o país... E desde os anos 90 estão tentando tirar essas políticas, mas é dificílimo. Porque uma vez que isso está implementado, é um perrengue conseguir desmontar... Já entra naquela cartilha de direitos. Não pode tirar meus direitos. Crescer o Estado é que nem crescer um bolo. Você joga fermento, cresce. Mas, diminuir o bolo é complicado, cara. Pois é, a mesma coisa. Você estoura as pregas, cara. Não tem como, cara. O Estado é praticamente um hemorroide incontrolável. Bicho. Bom, acho que, cara, com essa analogia genial, a gente podia encerrar aqui, cara. Beleza. Mas foi muito bom, cara. Muito bom o papo aí. A gente vai subir essa conversa aí de apenas 2 integrantes do Bom Senso hoje. E se vocês gostaram do podcast, fiquem ligados aí para os próximos. E se você que eventualmente não gostou, foda-se, você não é obrigado a entrar Exato. aqui. Livre mercado das ideias. Não gostou, por favor, unlike us. Gostou, sim. Ninguém te obriga a entrar aqui. Exatamente. Né? Bom, cara, bom papo, aí, velho. então. Um abraço. Vou parar de Valeu, gravar aqui. abraço.